Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Made by Love. A gente tem vídeo toda terça, quinta e sábado. E hoje é o nosso vídeo de terça-feira e eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado no meu coração. Essa semana eu tô lendo Deuteronômio, e Deuteronômio é basicamente Moisés passando pro povo tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele ouviu de Deus, e ele tá repassando as leis, repassando tudo que Deus tem feito, né? Deuteronômio é um resumo de tudo que Moisés viveu. E em Deuteronômio capítulo 6, versículo do 20 ao 24, Moisés ele vai falar um pouquinho sobre como que a gente deve passar para os nossos filhos, como que a gente deve passar para as próximas gerações sobre Deus. Como que os israelitas iriam falar: ei, filho, isso aconteceu, caso o filho perguntasse. Tipo, por exemplo, pai, por que vocês obedecem a Deus? Pai, para que servem os mandamentos? Pai, para que servem essas leis? E aí aqui, justamente, Deuteronômio capítulo 6, versículo do 20 ao 24, Moisés ele tá falando ali, né, aqui nessa parte, justamente como deve ser realizado, como que deve ser explicado para os filhos. E enquanto eu estava lendo essa parte, esse trecho, esse parágrafo, o Espírito Santo colocou no meu coração sobre evangelismo. O meu coração ele é sempre voltado para o ministério evangelístico e o meu foco sempre é o não cristão, o meu foco sempre é a pessoa que não conhece a Cristo. E aí eu quero ler com vocês como está aqui na minha versão. Essa Bíblia é a mensagem, então basicamente a sua Bíblia ela deve ser um pouquinho diferente que a minha, mas eu gosto dela para poder dar uma lida assim. Eu quero compartilhar com vocês como está escrito aqui. A próxima vez que um filho seu perguntar o que significa essas exigências, essas leis, esses regulamentos, nosso Deus ordenou, quero que vocês respondam assim: nós éramos escravos do faraó no Egito e o Eterno interveio de forma poderosa e nos tirou daquele país. Tudo que fizemos foi ficar ali parados, olhando, enquanto Deus enviava sinais, milagres e grandes maravilhas e castigos sobre o Egito e sobre o faraó e sua casa. Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar essa terra que ele prometeu de maneira solene aos nossos antepassados. E é por isso que o Eterno nos ordenou que obedecêssemos a todas as leis. Devemos viver de forma reverente diante do Eterno nosso Deus, porque Ele nos tem dado essa vida agradável e porque ainda vai nos manter vivos por muito tempo. Enquanto eu estava lendo justamente esse parágrafo, o Eterno colocou no meu coração: Lorenzo, da mesma forma que os filhos dos israelitas iriam perguntar para eles por que dos mandamentos, por que obedecer a Deus, por que seguir essa vida que você segue, da mesma forma Deus colocou no meu coração: o mundo ele não entende. O filho, quando ele perguntou para o pai israelita, ele ainda não entendia o porquê de seguir a Deus dessa maneira. Da mesma forma hoje, o mundo, os gentios, eles não entendem o porquê de viver uma vida de devoção, o porquê de viver uma vida em santidade, o porquê de viver uma vida seguindo os princípios cristãos. E olha que lindo, Moisés está ensinando a gente a responder para o mundo. Moisés está ensinando a gente a como evangelizar para o mundo e explicar o porquê dessa vida. Ele começa falando: antes de tudo, explique para o seu filho como Deus tem transformado a sua vida. Antes de tudo, explique para o seu filho o que Deus tem feito com você. Por que você estava preso? Por que você era escravo? Do que você era escravo? E a vida que Deus tem te dado, a vida em liberdade, uma vida justa, uma vida saudável, uma vida de muitos anos, tranquila, estável, agradável, boa. Explique para o seu filho essa diferença. Explique para o seu filho essa transformação. E hoje nós, como cristãos, temos que explicar para o mundo o que Cristo fez na nossa vida. Essa é a maior testemunha que nós temos. Essa é chamado ministério da reconciliação. Antes nós estávamos longe de Cristo, escravos do pecado, escravos deste mundo, mas Jesus nos libertou, Jesus nos curou, Jesus nos transformou, Jesus morreu por nós, o sangue de Jesus foi derramado, a obra de Jesus foi consumada e por isso hoje nós podemos viver uma vida em santidade, uma vida agradável, uma vida boa, seguindo princípios, uma vida em que a gente não tem medo, uma vida que a gente não tem medo do que a gente faz escondido, uma vida que a gente não vive com a consciência pesada, uma vida que a gente não vive com medo, com ansiedade,
Porque nós temos uma vida guardada em Cristo, uma vida boa, uma vida justa, uma vida agradável, por conta de tudo que Cristo fez por nós. Antes de você explicar para o mundo o porquê você obedece a Deus, porquê que você vive uma vida dessa maneira, explique para o mundo o que Cristo fez na sua vida. Explique para o mundo o que Jesus fez na sua vida. Jesus, ele fala que a gente faria obras maiores que a dele. E eu fico pensando, qual era a única coisa que Jesus não podia fazer que a gente pode? Qual é a única coisa que Jesus não podia fazer? Jesus podia curar. E hoje em dia, quando nós oramos por cura, é Jesus que cura. Jesus, ele podia fazer milagres. E hoje, quando acontecem milagres e a gente ora por milagres, não foi a gente que fez, foi Jesus. Então Jesus continua fazendo milagres, Jesus continua curando. Quem transforma vidas é Jesus, hoje e antes. Quem perdoa pecado é Jesus, através da obra consumada dele. Quem convence do pecado é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito de Deus. E não é você também. Qual que é a única coisa que você pode fazer que seria uma obra maior do que a de Jesus? É justamente o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Meu Deus, que palavra difícil. Reconciliação. Foi entregue em nossas mãos. E é justamente nós que estávamos destituídos da glória de Deus. Jesus, ele nunca esteve destituído da glória de Deus. Jesus não nasceu pecador como nós que nascemos de Adão. Então, a única coisa que nós podemos fazer, que são obras maiores que a de Cristo, é justamente essa: explicar, mostrar e revelar para o mundo o que Jesus fez na nossa vida, tirando de uma vida de pecado e nos colocando no reino da luz, um reino transformado. E é por isso que nós amamos a Ele, porque primeiro Ele nos amou. E é por isso que nós vivemos uma vida para Ele, porque primeiro Ele entregou a sua vida por nós. Espero que esse vídeo tenha feito sentido no seu coração. Leia Deuteronômio, é muito bom. E me segue também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, principalmente no Twitter, porque no Twitter é mais focado para vocês. O público assim é mais focado para vocês, as coisas que eu posto. E sábado tem Coffee Time. E no Coffee Time eu respondo perguntas e as perguntas são feitas lá no Twitter. Então me siga no Twitter, me siga no Instagram também, é muito bom você me acompanhar nas duas redes sociais. E eu vejo vocês quinta-feira por aqui, tá bom? Um beijo, eu amo vocês.